Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fernando Soubia, aqui com vocês nessa revisão final, nessa reta final, nessa corrida, nesse último respiro antes do mergulho para a Defensoria Pública do Amazonas. Estou aqui para gravar duas aulas, uma de penal, outra de processo penal. Como o nosso tempo é curto, eu vou entrar logo na matéria, tá? Quem não me conhece, eu sou defensor público no estado de Mato Grosso, sou professor de cursinho, dou aula de penal, processo penal, criminologia e execução penal. Eu também cozinho muito bem, gosto de fazer doces, pães e massas, não é à toa que eu estou gordo, e também tenho uma horta muito bem cultivada. No mais, tamo aí. Vamos lá, então. Primeiro, uma olhada no edital de vocês, tá? Edital de vocês, editalzinho padrão, não tem muita novidade, mas tem alguns pontos interessantes. Algumas recomendações, algumas resoluções específicas do Conselho Nacional de Justiça, e o que acaba servindo aí meio que de prelúdio para o que tem mais chance de cair. A gente sabe, em termos estatísticos, que costuma cair, mas toda vez que a gente vê alguma coisa diferentona no edital, a gente chama a atenção e fala, olha, o mínimo que você pode fazer enquanto candidato é pelo menos passar o olho aqui na recomendação 62 de 2020, 68 de 2020, na resolução 405 do CNJ, na lei 14069, que fala do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro, né? Algo que foi bem polêmico, ainda não foi implementado, mas foi sancionada a lei. Questões relativas a direitos e garantias processuais aplicáveis a comunidades vulneráveis, LGBTQIA+, indígenas, povos originários, migrantes, pessoas com deficiência. Então, tem temas bem legais aqui. Vamos lá. Quais são os atos normativos destacados? Esses que eu falo, então, vai lá, Google, Recomendação 62 e 68 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 405 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, aqui vai ser sobre as medidas cautelares, e resoluções, que aí depois a banca sacaneia você e dá a terminologia geral de resoluções e manuais do CNJ, matéria de direito processual penal, ou seja, pode cair tudo. E aí tem dois pontos interessantes, que eu chamei aqui de temas diferentões. Primeiro, que eu acho que vai cair, gente. Tem uma chance muito grande de cair, tá? Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Foi definido pelo CNJ, vem sendo implementado cada vez mais pelos tribunais e está destacado no edital de vocês. O que traz o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Qual é a ideia de um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? É o reconhecimento de que a violência, a opressão contra a mulher, ela não é fruto de condutas individuais em nossa sociedade, mas sim parte da estrutura social. E se é um defeito na estrutura social, cabe ao judiciário adotar medidas adequadas para tentar diminuir o impacto desses déficits estruturais. Então, quando você tem uma determinada lei que duas interpretações válidas, uma leva a uma situação que reafirma a deficiência estrutural e outra leva a uma conclusão que diminui a deficiência estrutural, você vai para a interpretação que diminui a deficiência estrutural. E também torna mais fácil a ideia da aplicação da derrotabilidade da norma, a defeasibility, né? Onde, quando você tem uma norma e essa norma, quando aplicada de acordo com o seu texto literal, produz mais injustiça do que justiça material, você pode afastar a aplicação dessa norma. Lá na execução penal ficou muito famoso o caso, até porque foi tema de repetitivo, né? Da remissão ficta durante o período da Covid. STJ tinha jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito à remissão ficta, né? Se você não trabalhou, mesmo que seja porque não havia vagas, você não tem direito à remissão, mas aí ele fala o quê? No período da Covid, durante as restrições sanitárias, se o sujeito estava trabalhando e deixou de trabalhar em razão das restrições sanitárias, você deixar de conceder a remissão a essa pessoa
produziria mais prejuízos do que benefícios. Então, faz-se a derrotabilidade da norma e concede-se a remissão. Então, a ideia da derrotabilidade é essa. E aí, quando você tem o reconhecimento de que a opressão feminina e a violência de gênero é estrutural e não meramente resultado de condutas individuais, muitos casos permitirão, com uma maior facilidade, essa derrotabilidade da norma. Tá? E aí, o que o protocolo nos traz? O primeiro ponto que ele vai nos trazer é conceitual. Tá? Claro, vale a pena você ler o protocolo? Vale. Vale porque ele é muito bem redigido, traz muitos conceitos, muito importante mesmo, especialmente para quem quer estudar lá na criminologia, por exemplo, a criminologia feminista. E o primeiro ponto é a distinção entre sexo e gênero. Sexo sendo a questão biológica e gênero representando a construção social, a imposição de papéis e estereótipos artificialmente sobre esses sexos. Qual é a consequência cultural de um determinado sexo? Então, a mulher é a bela recatada e do lar, o homem é o ser produtivo, ele que é o macho viril pulsante, etc. Tá? Então, sexo é uma coisa, gênero é outra. A identidade de gênero vai ser uma terceira coisa. Vai ser relacionada à identificação com características socialmente atribuídas a determinado gênero, independentemente de qual gênero, qual sexo a pessoa nasceu. Então, a pessoa nasce, ela tem lá uma periquita. Então, ela é uma mulher. Beleza, ela tem o sexo feminino. Mas o gênero mulher vai depender da construção social, o que é atribuído àquele sexo. Mas ela pode não se identificar com as características sociais atribuídas àquele sexo. Ela pode se identificar com características sexuais atribuídas ao gênero masculino. Então, pessoas que se identificam com o mesmo gênero de seu sexo são pessoas cisgênero, pessoas que se identificam com sexo diferente de seu gênero, perdão, um gênero diferente do seu sexo, são pessoas transgênero, tá? Trabalhará também a ideia da interseccionalidade, aquele reconhecimento de que a variável gênero não é a única variável de opressão, que na verdade a vivência em sociedade ela decorre de múltiplas camadas de sujeição, de opressão, de relações de dominação. Existem a camada relativa à raça, a camada relativa a gênero, a camada relativa à classe social, à capacidade corporal e por aí vai. Então, quando se analisa uma situação, para se reconhecer a situação de vulnerabilidade de uma determinada pessoa, mais do que utilizar uma variável única, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero nos diz que devemos buscar uma aproximação interseccional. E qual a consequência prática dessas propostas, dessa moldura teórica? Veja, na lei a gente tem diversos impactos recentes dentro dessa perspectiva de gênero. Né? O próprio pacote antifeminicídio ele é fruto de uma produção legislativa com perspectiva de gênero. É uma política criminal específica visando diminuir a opressão feminina. E aí lá no Código Penal, um ponto interessante que eu vejo que não tem sido muito debatido, é a alteração do artigo 92 para tornar automático para os feminicidas a perda do cargo e a incapacidade por exercício do poder familiar. Isso, claro, além da vedação da nomeação, designação, diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito julgado da condenação e o cumprimento da pena. Ou seja, a pessoa não pode ser eleita para cargo nenhum, a pessoa não pode tomar posse em concurso público se ela for condenada por um crime praticado contra a mulher. E aí, vale lembrar que o STJ tem jurisprudência hoje já pacífica, no sentido de que a violência contra a mulher gera indenização por dano moral in re ipsa. É da própria conduta, não precisa de produção probatória. Então lá, quando o 367 do Código do Processo Penal permite a fixação de danos mínimos, a gente já tem a previsão de que essa fixação decorre automaticamente da condenação. É in re ipsa o dano moral. Tá? Isso para além de outros danos, claro, que o juiz deve colocar a indenização.
Um outro ponto que decorre deste protocolo com perspectiva de gênero é a especial relevância que se dá à palavra da vítima. Isso é um tema muito debatido no processo penal e hoje, os julgados mais recentes, olha essa aqui, de 13 de maio, né? Outro dia. Hoje é muito claro o reconhecimento deste especial valor da palavra da vítima, mas exige-se sempre, muito importante aqui, exige-se sempre a corroboração da palavra da vítima por outros elementos de convicção. Olha que redação interessante que ficou esse julgado. Ó, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado com prevalência epistemológica sobre eventual negativa dos fatos pelo acusado, mas desde que corroborada por outros elementos de convicção. Então, ela está num valor epistêmico superior à palavra do réu, perspectiva de gênero, porém, contudo, entretanto, ainda assim ela precisa ser corroborada. Então, muita atenção. Julgado interessantíssimo e que demonstra o estado da arte da nossa jurisprudência sobre o tema. A ADPF 779, olha só, estão me ligando no meio da aula, peraí. ADPF 779, a tal da legítima defesa da honra, foi considerada incompatível com a própria noção de legítima defesa. Então, o que a STF fez na DPF 779 foi um julgamento com perspectiva de gênero, dizendo que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional porque contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à vida e igualdade de gênero. Tá? Então, lembrem que na ADPF 779 o que houve foi um julgamento com perspectiva de gênero e a decisão foi de que é incompatível com a própria noção de legítima defesa, que viola a dignidade da pessoa humana, proteção à vida e igualdade de gênero, e que cabe à defesa, à acusação, à autoridade policial, ao juízo, quem quer que seja, obstar a utilização dessa argumentação. Tá? Então, se a defesa está vendo alguém usar essa tese, vai lá e, opa, não pode. Se a acusação vê a defesa usando, a acusação tem que ir lá e impugnar. Se o juiz, a autoridade policial está vendo alguém utilizar essa tese, tem que impedir, tá? Sob pena de causar nulidade do ato ou do julgamento. E como eu falei, o protocolo também traz a ideia da perspectiva interseccional, no sentido de que o poder judiciário tem que ter a capacidade de compreender aquelas matrizes de opressão, como são construídas as desigualdades entre as pessoas, reconhecer que existe um compilado de opressões e que a violência afeta de maneira e intensidades diferentes mulheres, negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombola, idosa, LGBTQIA+, tá? Não é apenas a variável de gênero. Dentro daqueles protocolos de atenção especial, temos uma atenção especial também aos LGBTQIA+. E aí eu remeto vocês à Resolução 348 de 2020, que fala dos procedimentos observados pelo Poder Judiciário em relação ao tratamento da população LGBTQIA+, quando em cumprimento de pena. E tem diversos pontos interessantes nessa resolução. A possibilidade de manutenção de características de aparência de acordo com o gênero que a pessoa se identifica, continuidade de tratamento hormonal, várias coisas muito, muito, muito interessantes que a gente não vai conseguir aprofundar por falta de tempo, né? Em relação aos indígenas, gente, indígena, e aqui eu não estou indo na caricatura não, tá? Mas o Amazonas, o estado do Amazonas tem a maior população indígena do Brasil. Junto com o Mato Grosso do Sul, tem quase 40% da população indígena do Brasil inteiro. Então, assim, é algo que a gente tem que prestar atenção. E aí, em relação aos indígenas e o processo penal, temos a Lei 6.001 de 73, o famoso Estatuto do Índio, a Convenção 169 da OIT e a Resolução 287 de 2019 do CNJ. O Estatuto do Índio, ele foi publicado ainda durante a vigência da Resolução 107 da OIT. Então, ele tem
ele adota o paradigma chamado integracionista, aquela ideia de que a capacidade do índio, seja a capacidade civil, seja a imputabilidade penal, ela é analisada de acordo com o grau de integração. É uma perspectiva absolutamente ultrapassada. Hoje, a Convenção 169, a nossa Constituição Federal, a Resolução 287 adotam o chamado paradigma multiculturalista, ou seja, não há uma integração do indígena à cultura dominante, mas sim um respeito às culturas ancestrais. O reconhecimento de que essa pluralidade de culturas podem conviver sem que uma absorva a outra. Tá? Isso tem impactos muito importantes, especialmente aqui no processo penal, tá? Porque aquela ideia de que o indígena é automaticamente semi-imputável a depender do grau de sua integração, isso vem sendo um pouco, isso vem sendo mitigado, ao menos da doutrina por enquanto, tá? Então vamos lá. Feito esse panorama. Artigo 56 da Lei 6.001 de 73. No caso de condenação do indígena por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Aqui é aquela ideia de o silvícola, o indígena, né? Não vamos usar essa terminologia porque ela é preconceituosa. O indígena não integrado, ele seria semi-imputável. Então você tem a minorante. O indígena integrado, ele é imputável. Como é que você vai aferir essa integração? Claro, trabalhando com a terminologia da lei. Existe algo chamado perícia antropológica. Só que a perícia antropológica, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, a perícia antropológica ela não vai medir o grau de integração, porque isso não existe. Ela vai medir a capacidade de compreensão que aquele indígena tem das normas da cultura dominante. Algo mais próximo do erro de proibição. Tanto é que alguns doutrinadores defendem que este artigo deve ser interpretado como um erro de proibição culturalmente induzido. Mas, infelizmente, e aqui eu devo destacar, a jurisprudência STJ e STF ainda trabalham este artigo 56 dentro do paradigma integracionista. E trabalham de uma forma muito tosca. Tá? Tem diversos julgados falando o quê? Se o indígena tem CNH, se ele fala língua portuguesa, se ele tem celular, se ele tem redes sociais, tudo isso seria um indicativo de que ele é plenamente integrado, então, portanto, não justifica a minorante. Isso é uma grande bobagem. Mas aí essa discussão você vai ter lá na segunda fase. Primeira fase, se cair alguma pergunta sobre qual o posicionamento do STF ou STJ a respeito desse tema, paradigma integracionista. Tá? Parágrafo único. As penas de reclusão e detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado, FUNAI. Né? Mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? A resolução 287 de 2019 fala que o juiz deve consultar a comunidade indígena para definir este regime de semi-liberdade, para evitar a perda dos laços ancestrais, manter um indígena próximo à sua cultura, etc, etc. O STJ e o STF continuam com o paradigma integracionista, e o entendimento é, se o indígena for integrado, ele não tem direito à semi-liberdade. E o que eles consideram integração? Ter celular, ter CNH, falar português, ter redes sociais, esse tipo de coisa. Tá? Então, mais uma vez, primeira fase. Eu imagino que a defensoria perguntaria o que está na resolução ou faria uma pergunta sobre o paradigma multiculturalista. Na hipótese de perguntarem qual o posicionamento do STJ, estou te dizendo, o posicionamento do STJ e STF é uma bosta.
é o que está no Estatuto do Índio, é o paradigma integracionista. O posicionamento da Convenção 169 da Resolução 287 é o paradigma multiculturalista. É um paradigma que reconhece que a cultura indígena não deve ser absorvida, mas que ela deve ser respeitada e mantida, tá? E por fim, o artigo 57 traz um ponto muito interessante, porque apesar de trabalhar com paradigma integracionista, a Lei 6001 ou 6001 de 73, ela diz que será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinárias contra seus membros, desde que não se revistam de caráter cruel ou infamante, proibida, em qualquer caso, a pena de morte. Então, a aplicação pelos grupos tribais de suas próprias sanções penais às violações de direitos ocorridas por seus membros em seu território é permitida. Ah, mas o Estado não tem o monopólio do poder punitivo? Tem. Mas aqui, mesmo dentro do paradigma integracionista, o legislador olhou e falou: olha, se ocorreu entre os indígenas em território indígena, eles têm o direito de aplicar as suas sanções ancestrais. Tá? E a resolução, naturalmente, 287/2019, ela vai reafirmar essa possibilidade. Por quê? Porque isso está muito mais próximo do paradigma multiculturalista. Então, esse é um tópico muito interessante. Pouca gente lembra, inclusive a hora que você vê lá na próxima, imagina que os caras vão poder aplicar a própria sanção, né? Essa assertiva está errada. Não, está certo. Muito importante lembrar disso. E temos também, por fim, a protocolo especial em relação à população em situação de rua, que tem sido cada vez mais objeto de interesse do sistema de justiça. Vale lembrar aí o julgamento da DPF 976, que tratou da população em situação de rua, né? Que nada do que foi decidido ali pelo Xandão foi cumprido, mas foi uma bela decisão. Temos no CNJ a resolução 425/2021. E lá na resolução 425 tem toda uma seção falando das hipóteses em que a pessoa em situação de rua entrar em conflito com a lei penal, tá? E aí fala, olha, primeiro ponto interessante, se for caso de medida cautelar, deve ser levada em consideração a função e proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e evitando-se a aplicação cumulativa de medidas cautelares. Gente, na prática, o que eu mesmo já vi de decisão no sentido de que deve ser decretada a prisão preventiva para garantir a aplicabilidade da lei penal, porque a pessoa não tem residência fixa, demais. Essa resolução do CNJ é manifestamente contrária a esse tipo de conduta. Parágrafo 2º do artigo 19 da resolução fala, olha, no caso de prisão domiciliar ou saídas temporárias, o juízo vai oficiar aos órgãos de assistência social com antecedência para assegurar o abrigamento digno para que a pessoa em situação de rua possa usufruir desses direitos. Então, a pessoa em situação de rua, ela tem direito à prisão domiciliar, ela tem direito a saídas temporárias. Mais do que ela ter direito, cabe ao juiz oficiar aos órgãos de assistência municipal ou estadual para garantir abrigamento de modo a dar execuibilidade a esse direito. Muito bacana isso, né? O artigo 25 da resolução fala da prioridade de medidas distintas da monitoração eletrônica, o que é absolutamente ignorado. Absolutamente ignorado. Veja, é muito melhor para a pessoa em situação de rua que você fixe o comparecimento periódico, por exemplo, do que a monitoração. Ah, Fernando, o que tem de errado na monitoração? Porra, se o cara está em situação de rua, ele não tem uma tomada disponível em qualquer lugar para ir lá carregar a porcaria da tornozeleira. Mais do que isso, se ele está em situação de rua, é muito comum que seja uma pessoa que não fique em um local fixo, que ela perambule pela cidade. E aí você tem
o raio de delimitação da tornozeleira, enfim, é incompatível, né? O artigo 26 também fala da questão da prisão domiciliar. O 28 vai falar das medidas protetivas de urgência, garantindo encaminhamento para a rede de proteção social. E o artigo 29 fala exatamente da derrotabilidade da norma. O que fala o artigo 29? O artigo 29 vai nos dizer que o juiz deve evitar a aplicação da pena de multa cumulada à pena privativa de liberdade às pessoas em situação de rua. Ora, se a pessoa está em situação de rua, convenhamos, não é porque está sobrando dinheiro. Aí você vai aplicar a pena de multa, né? Não. Então, muito bacana essa resolução. Vale uma leitura rápida também. Agora vamos lá para os temas mais tradicionais, começando com o famoso ANPP. Ah, Fernando, você deu isso na aula outro dia, você está repetindo aula. De fato, eu dei. As últimas 3 aulas de apostas que eu dei, coloquei a ANPP. E sabe o que aconteceu? Caiu a ANPP nas últimas 3 provas. O que você quer que eu faça? Quando o examinador começar a cobrar outros temas, eu vou fazer outra aula. Até lá, se você assistiu isso aqui em outra aula, fica que vale a pena repisar para gravar bem. Quais são os requisitos do NPP? Primeiro, tá lá, 28A. Você sabe, primeira fase, cai muito a lei seca. Vai lá ler o 28A. Mas lembra, justa causa para ação penal, né? O 28A fala que não pode ser caso de arquivamento. O que ele está dizendo é que tem que ter justa causa para ação penal. A confissão, naturalmente, a gente já vai trabalhar um pouco mais. Ser infração sem violência ou grave ameaça. Pena mínima inferior a 4 anos. Lembrando que para a aferição da pena mínima devem ser consideradas eventuais causas de aumento e diminuição. Causa de aumento calculada no mínimo possível, porque você está procurando a pena mínima. Causa de diminuição calculada no máximo, porque você está procurando a pena mínima. Tá? E a proposta, as condições impostas devem ser necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Quais são as condições? Aqui eu vou deixar para vocês lerem mais tarde, porque aqui é o texto da lei, tá? Só tá organizadinho, bonitinho para vocês. Agora, no ponto das vedações, tem algumas questões interessantes. Primeiro, não caberá a NPP quando for cabível a transação penal. O legislador entendeu que a transação penal, de alguma forma, é mais benéfica ao suspeito, investigado, acusado, e falou, olha, se couber transação penal, melhor transação penal. Então, o ANPP ele é subsidiário à transação penal. O investigado não pode ser reincidente, tampouco pode se tratar de conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto quando insignificante as infrações penais pretéritas. Crime continuado não constitui habitualidade criminosa, tá? Não é porque o sujeito tem o registro de 7 furtos em continuidade delitiva que ele é um criminoso habitual. Não. Tem precedente específico falando que a continuidade delitiva não permite o reconhecimento da habitualidade criminosa. São coisas distintas. Não pode ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, com a NPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. Aqui tem um crossover, né? Se o sujeito teve uma suspensão condicional do processo, ele não vai poder ter a NPP. Às vezes a gente só lembra, ele teve a NPP, então ele não pode ter a NPP em 5 anos. Não, ele não pode ter tido transação penal, suspensão condicional do processo, nem a NPP. Falei os 3, né? Enfim, você entendeu. Também não caberá a NPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar praticados contra a mulher por razão de condições do sexo feminino. Olha a perspectiva de gênero aqui. Gente, essa vedação não se estende aos demais institutos de justiça negocial, transação penal, suspensão condicional do processo, tá? Isso aí tem julgado também recente do STJ dizendo isso. Essa vedação é específica do ANPP,
E aí tem uma questão interessante que o STF decidiu que nos crimes raciais não cabe a NPP. Por quê? Porque o Brasil se comprometeu por tratado internacional a processar, a combater estes crimes. Então seria incompatível com o nosso compromisso internacional a possibilidade de uma NPP. Interessante, né? E aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o STF também já decidiu que atos homofóbicos são crimes raciais, que a homotransfobia ela é um crime racial a partir do uso do conceito de raça social. E aí vai lá na não lembro acho que é o mandado de injunção número 26 e ADO, não lembro do número, mas se colocar no Google STF julgamento homotransfobia, você vai encontrar. Procedimento da MPP, também nesse slide, eu só quero deixar aqui para vocês poderem revisar, né, ter aí bonitinho, um mapa mental para vocês entenderem a sequência orgânica do andamento do ANPP. E esta comparação aqui cai demais, demais, demais. Só que isso aqui não está correto, tá? Não está correto. Porque eu falei, a vedação do ANPP não é expansível aos demais, a suspensão condicional do processo, tampouco a transação penal. O STJ tem decisão recente nesse sentido. E aí a gente tem alguns tópicos importantes ainda relativos ao ANPP, decididos em recursos repetitivos recentes. Como é recente, a chance de cair é razoável, né? Vou até trocar a cor disso aqui para colocar... eu não posso trocar a cor, né? Que alegria. Não, posso sim, ó, colocar um vermelho, bem vermelho. Ok. Não trocou. Não, tudo bem, não tem importância. Tem umas 1098. É a questão da retroatividade do ANPP, gente. Tá? Houve um debate, é retroativo, não é retroativo, se aplica somente aos fatos ocorridos após a Lei 13.964 de 2019, aplica a fatos anteriores, como é que fica? O STF bateu o martelo no HC 185913, dizendo, olha, pode sim retroagir, mesmo se o fato tiver ocorrido antes da vigência da lei do pacote anticrime. Desde que não tenha havido o quê? O trânsito em julgado. Então não interessa, a denúncia foi recebida, denúncia foi oferecida, denúncia foi jogada para cima. Não interessa. Não interessa. Não houve trânsito em julgado, pode oferecer a NPP. Tá? E aí, ficou uma dúvida sobre em qual momento o MP deveria fazer a oferta do acordo de não persecução penal. E o que o STF decidiu? Que nos processos em andamento até 18 de setembro de 2024, o momento de oferecimento seria a primeira oportunidade em que o Ministério Público falar nos autos, se não tivesse sido oferecido antes, evidentemente. Processos que já estavam em andamento quando o STF decidiu. Olha, se não tiver oferecido ainda, oferece agora! Vai! Porém, nos casos, nas ações penais que se iniciarem após essa data, ou seja, do dia 19 de setembro de 2024 para frente, o momento adequado para a oferta do ANPP ou a justificação para sua negativa vai ser antes do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia. Tá? Claro, ressalvada a hipótese de quê? De oferecer o ANPP no curso da ação penal, especialmente em caso de desclassificação. O tema 1303 vai nos dizer o quê? Que a confissão não precisa ocorrer na fase de inquérito policial. A confissão ela é sim obrigatória para o ANPP, mas essa confissão ela pode se dar no momento da assinatura do acordo. E olha, é evidente que isso deveria ser assim.
Porque se você vai aceitar uma proposta de ANPP que é condicionada à sua confissão, nada mais justo que você analise a proposta antes de confessar, né, meu amigo? Então, tema 1303, a confissão pode ocorrer no momento da assinatura e não obrigatoriamente antes. O ANPP, gente, não é um direito subjetivo. Tá? Ele é condicionado à presença dos requisitos e à análise de suficiência para reprovabilidade da conduta. Agora, a justificativa para o seu não oferecimento, ela deve ser motivada. Não pode o Ministério Público simplesmente deixar de oferecer e ficar por isso mesmo. Não, tem que justificar, tá? Então, veja, aqui, ó, a gente está nesse aqui. A recusa injustificada ou ilegalmente motivada, por exemplo, com base na gravidade abstrata do crime, autoriza a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir. Pois é óbvio, se você tem um instituto que é destinado a evitar a ação penal e você deixa de utilizá-lo injustificadamente, você não tem interesse para o uso da ação penal. Tá? Então, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada permite a rejeição da denúncia, tá, por falta de interesse de agir. E aqui um julgado recente sobre o ANPP em ações penais privadas. É cabível a ANPP na ação penal privada? É cabível a ANPP na ação penal privada. E quem é que vai propor o ANPP na ação penal privada? O próprio querelante. Se o querelante não fizer a propositura ou recusar a propositura injustificadamente, essa legitimidade passa para o Ministério Público, supletivamente, como fiscal da ação penal privada. E é evidente que as condições, todas as outras regras do ANPP seguirão idênticas, tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública, né? Na ação penal privada vai fazer o ANPP, o querelante não pode inventar da cabeça dele as condições. Por fim, ainda sobre o ANPP, a tal da confissão, quando houver coautoria no delito. O corréu que firmar o ANPP, ele ainda pode ser ouvido na ação penal, mas ele será ouvido como informante e não como testemunha. Isso tem cara de assertiva de prova, super cara de assertiva de prova. Além disso, o sujeito que está sendo investigado por um crime em coautoria, ele não tem a obrigação de fazer delação, tá? Ele deve confessar a sua conduta, mas ele não tem a obrigação de fazer a delação dos coautores, beleza? Então, lembrem disso. Vamos passar agora para o próximo tópico, tópico de competência, tá? Competência. Competência cai demais, só que competência é um tópico extremamente rico, tem muita coisa, muita coisa. O que eu quero fazer com vocês? Quero dar uma revisadinha bem breve e deixar material para vocês estudarem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Competência, lembrem-se, nós temos 3 espécies de competência: ratione materiae, ratione personae e ratione loci. Ratione materiae é de acordo com a matéria, de acordo com a natureza da infração. Tribunal do júri tem competência para os crimes contra a vida. Isso é uma competência de acordo com a matéria, tá? Ratione personae, ela é fixada em virtude da pessoa investigada. Famoso foro por prerrogativo de função, tá? Famoso foro privilegiado, um termo equivocado, né? E a ratione loci, ela é aquela residual que vai definir a competência para julgamento de acordo com o local em que foi praticada uma determinada infração. É aquela que está lá, salvo engano, artigo 70 do Código Penal, né? Então, em relação à matéria, nós teremos o quê? Nós teremos jurisdição especializada, jurisdição comum, eleitoral, militar, trabalho
federal e estadual. E aqui eu remeto vocês à Constituição Federal, onde isso é estabelecido, tá? Não vamos ficar fazendo revisão de competência. Naturalmente, tudo que não for justiça federal, tudo que não for jurisdição especializada é jurisdição comum, e dentro da jurisdição comum, tudo que não for especializado na federal será estadual. A competência da justiça estadual, ela é residual, tá bom? E olha só que julgado bacana e importante para esse momento em que a gente vive. Vou até ver se eu consigo tirar o meu carão daqui e me jogar ali para cima. Vim para cá. A fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de racismo mediante divulgação de conteúdo em rede social exige demonstração da natureza aberta do perfil que realizou a postagem, a fim de possibilitar a verificação da potencialidade de atingimento de pessoas para além do território nacional. O que é isso? O sujeito foi racista na internet, lá no Facebook. Nesse caso específico aqui do julgamento do STJ, o sujeito tinha falado mal de nordestino. Época das eleições e tal. E aí, como é que você define a competência? É federal ou é estadual? Para que seja federal esta competência, deve ser comprovado que o perfil onde foi praticado a injúria, ou enfim, o crime de racismo, era aberto, porque perfis abertos têm a capacidade, a potencialidade de alcançar o mundo inteiro. Perfis fechados, você já consegue controlar quem é que acessa ou não. Você consegue dizer se ficou no Brasil ou não. E aí, de acordo com o inciso 5º do artigo 109, nos crimes em que for iniciada a execução penal no país e o resultado puder ocorrer no estrangeiro ou vice-versa, será competência federal. Por isso é que, se atingir pessoas fora do Brasil com essa postagem, a competência será federal. Legal, né? Bem legal, cara de prova também. Vou voltar lá no meu cantinho. Competência ratione personae, ou foro por prerrogativa de função. Tá aqui o mapa da mina para vocês revisarem, tá? Lembrar que o STF julgou inconstitucional o foro por prerrogativa de função de defensores públicos. Então, se perguntar na sua prova se defensor público tem foro por prerrogativa de função, no tiene, tá? Infelizmente não tem, tá? Constituição Federal só previu juízes e Ministério Público. E aí, olha só, alguns pontos importantes. Quando tiver um conflitozinho entre competência material e competência por prerrogativa de função, como é que você vai solucionar isso? O foro por prerrogativa de função, quando estabelecido expressamente na Constituição Federal, é o que deve prevalecer. Foro por prerrogativa de função, quando estabelecido na Constituição, é o que prevalece. Então, governador, tá lá, governador do estado, no caso, né? Evidente. Tá lá na Constituição Federal. Comete um crime contra a vida. Vai ser competência do júri, vai ser competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, no caso do STJ, né? Vai ser do STJ. Por quê? Porque é previsto na Constituição Federal. Agora, aqueles foros por prerrogativa de função previstos na Constituição Estadual, aí vai prevalecer a competência material. Então, preste atenção nisso, tá? Outra coisa, quando a gente tem um conflito temporal, se a diplomação ocorrer no curso do processo, ou seja, o sujeito foi eleito, tomou posse, foi diplomado no cargo que lhe dá foro por prerrogativa de função. Se a diplomação ocorrer no curso do processo, naquele momento os autos são encaminhados para o foro competente. Estava correndo lá na Justiça Comum, primeira instância, ele virou presidente da República, vai na hora para o STF. Só que os atos executados antes da diplomação são considerados válidos.
porque realizados por autoridade competente. A regra do tempus regit actum. Se o crime for cometido depois do mandato ou exoneração do cargo, não há mais foro por prerrogativa de função. Crime cometido depois. Tá? Súmula 451, competência especial por prerrogativa, não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Agora, o que o STF decidiu recentemente? HC 232627. Decidiu claramente para tentar pegar o Bolsonaro. O que fará? A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo ou em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Então, mesmo que o sujeito não ocupe mais o cargo que lhe dava o foro por prerrogativa de função, o julgamento permanecerá no órgão. Tá? Muito importante, isso tem cara de cair prova, porque, enfim, é recente, né? E aí, vale lembrar que STF e STJ, eles têm uma discussão quanto ao foro por prerrogativa de função de desembargadores. O STF entende que esse foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo e que tenham relação direta com a função. E esse era o posicionamento do STJ. Só que o STJ está virando para entender o quê? Que mesmo se o crime não tiver relação com o exercício da função, o cara não pode ser julgado por seus pares, porque isso impediria a imparcialidade. Então, o STJ entende que desembargadores devem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente do fato imputado. Por quê? Porque se eles forem ser julgados pela Justiça Comum, sem foro por prerrogativa de função, se eles forem ser julgados pela primeira instância, depois passar pela escada recursal, eles vão ser julgados por juízes que estão abaixo dele na hierarquia profissional e depois pelos seus pares, o que seria incompatível com a possibilidade de imparcialidade. Um argumento interessante. A competência por lugar, deixo aqui para vocês, tá? Porque é para revisar. Tem logo de outro curso ali. Seguindo, prorrogação de competência, continência e conexão. Eu vou deixar aqui também um resuminho para vocês. Conexão, união de duas ou mais infrações por um vínculo que aconselha a reunião dos processos, seja questão probatória, seja para evitar decisões conflitantes em relações ao mesmo fato, tá? Então, o que você vai ter vai ser o quê? Duas infrações diferentes julgadas no mesmo processo. Essa é a conexão, tá? E a continência é um fato que tem vários crimes. Seja porque há concurso formal, seja a aberratio ictus ou a aberratio delicti. Tá? Então, de novo, isso aqui eu estou deixando para vocês poderem revisar. A gente já está com o tempo vencendo aqui. Vamos finalizar com direito probatório. Buscas domiciliares. Tem caído direto. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição, nos diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderá penetrar sem consentimento do morador, salvo caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou se durante o dia por determinação judicial. Então, temos 3 hipóteses, excluindo, evidentemente, o desastre, né? O flagrante delito, o consentimento do morador e determinação judicial. Quando a gente fala do flagrante, os tribunais superiores estão discutindo muito aí quais são os critérios desse flagrante, né? O flagrante que permitiria a invasão domiciliar, a violação da inviolabilidade. E hoje, o que temos é que não satisfazem a exigência legal meras informações de fonte não identificada, as denúncias anônimas, ou o famoso tirocínio, porque são intangíveis, não demonstráveis de maneira concreta. O STF está com umas decisões aí perigosas, tá?
perigosas sobre esse tema. Ainda não tem um posicionamento fixo, mas está com as decisões perigosas. Agora, a fuga para o interior da residência, fuga. Aqui, minha camaradagem pacificou tanto no STJ quanto no STF que a fuga autoriza tanto a abordagem na via pública quanto o adentramento na residência. Então lembre, se a gente estiver falando de, vamos ver se eu consigo escrever, fuga, lascou, tá? Em relação ao consentimento, vocês têm que lembrar que o consentimento proferido em clima de estresse policial não é consentimento, ele não vai ser considerado espontâneo, a menos que seja feito por escrito, haja testemunha ou documentado em vídeo. Aí a gente pode falar em espontaneidade. De toda forma, a prova desta espontaneidade, dessa voluntariedade do consentimento, deve ser feita pelo Estado e não pelo indivíduo. Não é o indivíduo que deve provar que não forneceu o consentimento, é o Estado que deve provar que ele forneceu. Isso é importante, isso é muito importante. Ah, mas como que o Estado vai provar? Não basta a palavra do policial? Não, não basta a palavra do policial. Isso é o que ainda prevalece no STJ. Temos uma decisão da quinta turma em sentido contrário recente agora, mas ainda prevalece, ainda tem decisão da terceira seção, no sentido de que a palavra do policial deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente nessas situações. E a última hipótese de ordem judicial, vale lembrar que a ordem judicial, o mandado de busca domiciliar, ele deve ser cumprido durante o dia. Isso está estabelecido na Constituição. Se não for cumprido durante o dia, a busca vai ser ilegal. E olha que situação interessante. A lei de abuso de autoridade, ela estabeleceu que é crime cumprir mandado de busca e apreensão entre as 9 da noite, entre as 21 e as 5 da manhã. E aí a galera falou, então beleza, então agora a gente tem um referencial normativo do que constitui dia, do que constitui noite, porque é uma discussão eterna. Pois é, mas não. Por quê? Porque o STJ decidiu que mesmo que seja cumprido antes das 9 da noite, existe um espaço culturalmente delimitado que é considerado noite. Né? É só você pensar, quando você combina um jantar às 8, você fala pro seu amiguinho, bora lá jantar às 8 da tarde? Não, você não fala às 8 da tarde, você fala às 8 da noite. Você fala às 7 da tarde? Não, você não fala às 7 da tarde, você fala às 7 da noite. Você fala às 6 da tarde? Você fala às 6 da tarde. É mais comum, é mais culturalmente aceito. 6h30? Então tá ali, 6h30, 7 horas, a hora que o sol se põe, etc, etc. Então, existe um espaço. E se o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorrer violando esta noção cultural de noite e dia, a busca realizada será nula. Tá? Bem legal, né? Reconhecimento de pessoas, gente. Lembrem que existe a resolução 484, do CNJ, que traz toda uma regulação riquíssima deste procedimento, mas que hoje o STJ e o STF são pacíficos, no sentido de que o descumprimento das regras do artigo 226 do Código de Processo Penal torna nula a prova produzida. Reconhecimento de pessoas é uma prova irrepetível, ou seja, feito errado uma vez, você não pode tentar fazer de novo, porque já cagou tudo, tá? Já afetou ou potencialmente afetou a memória daquela pessoa, de modo que o valor epistêmico daquela prova foi por água abaixo, tá? Então, vale a pena uma leitura da resolução 484. Fernando, e o reconhecimento fotográfico? Reconhecimento fotográfico é absolutamente subsidiário e mesmo quando realizado o reconhecimento fotográfico, ele não pode ser o show-up. Ele deve seguir as regras também do artigo 226 do CPP. E por fim, gente, provas digitais têm caído muito. E as provas digitais,
tem uma incidência muito especial desse princípio da mesmidade e do princípio da desconfiança. O princípio da mesmidade e o princípio da desconfiança ele é aplicável a toda prova no processo penal, mas em especial nas provas digitais. E eu já vou explicar por quê. O princípio da mesmidade, tá? Ele impõe que a prova apresentada em juízo seja a mesma que foi colhida. Afinal, isso é óbvio. É mais ou menos. Por quê? É muito fácil você pensar nessa mesmidade quando você está falando de um projétil que foi retirado do corpo da vítima. É evidente que você tem que apresentar o mesmo projétil que foi retirado da vítima. Você não pode aparecer ali com outro projétil. Mas quando a gente está falando de provas digitais, por isso que eu falei que é especialmente aplicado aqui, isso se torna um pouco mais turvo. Por quê? Porque a facilidade de manipulação de elementos audiovisuais é muito grande. Quando você tem hoje instrumentos de inteligência artificial que criam vídeos, que criam imagens, que criam elementos audiovisuais que são quase indistinguíveis de elementos audiovisuais captados pelos meios tradicionais, você tem que ter meios de comprovar que a prova produzida, né, a prova juntada no processo, é exatamente a mesma que foi colhida. Então, é um print de um celular, de uma conversa do WhatsApp. Eu tenho que comprovar que aquela imagem que é submetida no processo é exatamente a mesma que foi printada. Mais do que isso, eu tenho que comprovar que aquela conversa realmente é aquela. E para isso existem mecanismos de preservação e comprovação de autenticidade e integridade das provas digitais, especialmente o tal do algoritmo hash, o Celebrite. Tá? Existem equipamentos para comprovar se é ou não é, se houve a alteração de um pixel sequer na fotografia, ou, enfim, no documento digital. Tá? Um princípio da mesmidade é esse princípio que determina que a prova juntada deve ser a mesma que aquela que foi colhida. O princípio da desconfiança é a lógica da desconfiança, segundo a qual ninguém tem que crer que algo é aquilo que a parte apresenta, simplesmente porque a parte está dizendo que é. Você tem que desconfiar. Todas as provas devem ser auditáveis, todas as fontes devem ser sindicáveis. Não é porque o policial falou para mim que o acusado consentiu com a entrada em sua residência que eu devo acreditar automaticamente que aquilo é verdade. É a ideia do especial escrutínio, é a ideia de você poder sindicar a prova, de você poder verificar, não, deixa eu ver se isso é isso aqui mesmo. Você ter meios de conferir se aquilo é verdade ou não. Tá? E aí temos alguns julgados referentes a provas digitais que são interessantes e recentes. Tá? Ó, cadeia de custódia se aplica a fatos anteriores ao pacote anticrime tranquilamente. Tá? Isso é evidente. É evidente. Não é porque foi o pacote anticrime que trouxe todas aquelas regras específicas ali do 158 que você vai falar, poxa, o fato é anterior, então não existia cadeia de custódia da prova antes. Sempre existiu. Princípio da mesmidade, princípio da desconfiança, sempre existiram. O que temos agora é uma regulação específica de manutenção da mesmidade, de reconhecimento da mesmidade. Tá? Aí o garantia, né, o algoritmo hash que eu falei, né, procedimentos para garantir idoneidade e integridade dos dados extraídos. Se não houver procedimentos de comprovar a idoneidade e integridade dos dados extraídos, isso pode levar à inadmissibilidade da prova digital. Temos alguns julgados mais recentes agora, no sentido de que a defesa deve demonstrar que houve alguma forma de corrupção, alguma forma de violação, não só da cadeia de custódia, mas do próprio conteúdo da prova digital utilizada. E, por fim, como isso era uma discussão antiga, hoje o STJ entende que é possível espelhamento do WhatsApp Web, desde que haja autorização judicial. Isso seria considerado, então, uma forma de ação controlada, uma infiltração de agentes em ambiente virtual. Tá? Então, gente,
Era isso que eu tinha para passar para vocês aqui, tá? Desejo a todos e todas uma boa prova. Espero encontrá-los no próximo CONADEP.